Então, prefeito Agostinho Zucchi, a gente, primeiramente, o Diário do Sudoeste, gostaria de agradecer o senhor estar recebendo a gente para essa entrevista, falando principalmente do momento econômico e uma projeção econômica para Pato Branco, em meio a essa pandemia devido ao coronavírus. Para a gente começar esse bate-papo, prefeito, o senhor ontem na Câmara, nessa quarta-feira, o senhor afirmou que a estimativa de redução da receita dos municípios paranaenses deve ficar em 30%, até mesmo baseando-se numa conversa que o senhor teve com representantes do governo do estado. Também na Câmara, o senhor chamou os vereadores para debater ações e possibilidades de retomada da economia do município para o próximo ano, principalmente destacando essa situação, que mesmo que seja o ano que vem, as medidas devem ser tomadas esse ano para esse crescimento. Nesse momento, o município se prepara para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A previsão que foi apresentada para 2020, nesse ano vigente, era de 419 milhões para o município. Somente a saúde tinha 143 milhões essa previsão. Esses números não existem mais na nossa realidade atual frente à pandemia. Ontem também o Palácio Iguaçu encaminhou para a Assembleia Legislativa a LDO com uma projeção de 3,1%, é um crescimento muito abaixo de uma projeção de arrecadação. Como que o município de Pato Branco vem se preparando para a LDO 2021? Bom, Marceli, primeiro quero agradecer ao Diário do Sudoeste por esta oportunidade para falar sobre o momento que vivemos e, obviamente, a expectativa que temos e as atitudes que devemos tomar frente à nossa realidade. Com relação ao momento econômico, todos nós sabemos que, apesar de ser imprevisível o quanto isso vai afetar na economia, mas também dá para se ter uma certeza que a economia será gravemente afetada. Nós não podemos dizer números. O que estimamos é que cerca de 30%, poderá haver até 30%, né, de redução da receita. Esses 30%, especificando, vamos colocar assim, ITBI. ITBI são as transações, né, que são efetivadas no município e cujo percentual o município arrecada. Obviamente que os negócios diminuirão muito, a compra de terrenos, de apartamentos, de imóveis, enfim, todo tipo de transação imobiliária, nós sabemos que terá uma redução drástica. O setor de serviços, né, o ISS, também nós sabemos que vai ter uma redução. E em se tratando então do ICMS, nós podemos prever uma queda bastante grande. Segundo dados do Estado, só no setor de combustíveis teve uma redução de 1 bilhão e 200 milhões já na arrecadação do Estado. Tudo isso, né, vai ter reflexo, obviamente, no município. Então o município precisa se preparar com relação a essa situação. E o preparo disso é corte de gastos, né? O centro da nossa meta é reservar recursos para a saúde, razão pela qual muita coisa vai mudar dentro do nosso orçamento. Dos 419 milhões, 368 são de receita corrente líquida. Significa dizer que esta receita estará bastante comprometida. E algo também que você não faz na iniciativa privada. No setor público você não demite, você não pode demitir. Então, este custo da folha de pagamentos continua, né, estável. Ainda com algum acréscimo, por conta de que nós deveremos contratar mais profissionais para a área da saúde, tendo em vista o enfrentamento a essa pandemia. Então, digamos que, de uma forma geral, nós podemos dizer que, do ponto de vista econômico, a arrecadação vai cair de forma bastante drástica e nós precisamos nos adaptar a isso. Do outro lado, quero fazer uma referência ao André, diretor do jornal, que em conversas que tivemos
há poucos dias atrás, também com alguns outros empresários, nos foi dada a ideia de criar um grupo para tratar dessa questão da retomada econômica pós-pandemia. E nós nem passamos ainda pela pandemia, mas é preciso, e a prefeitura vai criar um grupo de pessoas para que estas pessoas possam pensar alternativas, soluções, projeções, planejamento junto com a nossa equipe da prefeitura para especialmente o ano que vem, por conta de que é preciso a gente planejar a retomada, né, da atividade econômica, a retomada do crescimento, né, e a gente só vai fazer isso com maior efetividade se nós tivermos realmente, né, um planejamento nesse sentido. Então, a intenção do município, como eu falei na Câmara, é criar um grupo, e este grupo estudar alternativas, buscar soluções, fazer projeções, enfim, um grupo que possa estudar essa situação, né, com bastante detalhe, para que a gente possa, né, maximizar a nossa condição, né, de melhorar a atividade econômica assim que superarmos essa questão da pandemia. A gente está no ano político, por mais que a gente não queira falar em política, a gente acaba voltando a essa tecla esse ano. Pode ser esse o grande legado do último ano da gestão do prefeito Agostinho Zucchi, pensar medidas de retomada do crescimento econômico do município? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que ninguém imaginava. Ninguém imaginava que nós teríamos uma situação como esta, de socialmente as famílias serem tão atingidas de os avós não poderem estar com os netos. Socialmente também nós nunca imaginávamos que a gente teria que todo mundo usar máscara. A gente nunca imaginou que não teríamos uma festa de aniversário, que a gente não poderia visitar os amigos. Enfim, a própria família, né, muda a forma, né, de convivência. Então, eu acredito que o legado desta pandemia, né, do enfrentamento que vamos ter a essa pandemia, é um legado bastante profundo do ponto de vista da relação humana e também é um legado bastante profundo daquilo que nós iríamos fazer e que a partir de agora esta realidade muda. Explico melhor. Nós estávamos projetados para fazer inúmeras obras. Algumas praças que nós faríamos nos bairros, o programa Asfalto 100, 6 milhões de reais nós utilizaríamos de recursos próprios para fazer. Mais trechos de asfalto no campo, iríamos construir a nova arena, mas teríamos que dar uma contrapartida de 5 milhões. Então, possivelmente, projetos como esses, que dependem de recursos do município, eles, né, acabam sendo sobrestados, suspensos, ou até muitas vezes, né, em alguns casos, eles acabam sendo eliminados do nosso planejamento. Então, o que poderíamos dizer que é um legado é nós procurar, dentro desta situação, deixar o município razoavelmente equilibrado, também fazer o planejamento para a retomada do desenvolvimento, porque tem muitas coisas, por exemplo, a construção da prefeitura, o término, o complemento, digamos assim, do contorno norte, a condição para que Pato Branco esteja pronto para o crescimento com a linha aérea, né, o término da programação que nós tínhamos feito com relação ao aeroporto, tudo isso me refiro às obras físicas. Mas ainda acredito que o maior legado dentro de toda essa situação é poder estar preparado e atender com dignidade e com presteza as pessoas que forem acometidas deste mal. O que nós queremos deixar é a condição de que a nossa população pode se sentir segura do planejamento e da estrutura que criamos para enfrentar esta pandemia. Ou seja, o maior legado é realmente, nesse momento, cuidar da vida. Cuidar da vida, porque ela é o bem mais precioso que nós temos.
A gente não pode pensar somente a queda de arrecadação, mas também a questão de queda de produção, produtividade. Ontem na Câmara também o senhor destacou a dificuldade que os pequenos, médios comerciantes estão tendo. Isso mostra a saúde econômica do município. Como que a gente pode pensar no PIB do município sendo afetado perante essa pandemia? Isso é inevitável. Veja, nós tivemos que fechar as atividades comerciais por 15 dias. Então, isso cria uma situação, né, bastante complicada, porque não apenas o empresário, não apenas o pequeno empresário que tem que pagar o aluguel, que precisa de capital de giro, que foi realmente bastante difícil para esse pequeno empresário nessa hora. O maior problema também é que o trabalhador, ele passa a ter uma renda menor ou nenhuma renda. Então ele passa a ter dificuldades de ajudar a produzir e também de ser um indivíduo economicamente ativo na sociedade. Então o PIB será, assim, a exemplo do Brasil, a exemplo do Paraná, com uma ressalva, que nós temos um fator bastante importante na nossa cidade, que as nossas atividades são muito bem diversificadas. Tem uma prestação de serviço excepcional, tem um comércio forte, tem o setor do agro, que é muito organizado e bastante forte também, e o setor do agro, por conta das commodities, ainda tem uma condição melhor do que as outras atividades. A nossa indústria também é bastante consistente no nosso município, mas apesar disso, a previsão é de que o PIB realmente tenha uma condição de decréscimo, na minha opinião, bastante considerável, tendo em vista de que nós não sabemos também, né, como é que fica esta relação. Por exemplo, as empresas de tecnologia estão com dificuldade de adquirir matéria-prima, né? Então, é uma situação, né, que a engrenagem econômica, toda ela está comprometida, e por conta disso, nós teremos sim, na minha opinião, um decréscimo no PIB. O município ainda não traçou um cenário que seria um cenário pessimista, um intermediário e um pessimista. Não, nós não traçamos porque nós estamos no início dessa pandemia, né? Nós não sabemos até quando isso vai. Nós não sabemos se precisamos fazer um isolamento ainda maior. Nós não sabemos se determinadas atividades vão ter um prejuízo ainda maior. Nós também não sabemos se alguma outra atividade, depende de tudo como vai o Brasil, né? Se alguma outra atividade vai começar a melhorar, né? Ou se ainda nós teremos, né, um arrefecimento na nossa economia muito maior. Então, hoje são só previsões, não temos concretamente esses dados ainda. Falando um pouquinho de saúde, a questão de 15 dias, o ministro da Saúde, Mandetta, ele falou que o Paraná tem a melhor estrutura para esse enfrentamento. Como, conhecendo a realidade de vários municípios do estado, trocando informações com outros prefeitos, como que o senhor coloca a saúde de Pato Branco frente a essa situação, essa realidade apresentada pelo ministro? Nós tivemos há pouco tempo atrás, na classificação, como sendo um dos melhores municípios em saúde pública do Paraná e do Brasil. Até acho que foi o primeiro do Paraná, e num cenário muito bem colocado em todo o país. Para essa questão da pandemia também nos preparamos. Estava até agora, há pouco, reunido com a equipe da saúde, e fizemos uma programação para que a gente pudesse realmente atender as pessoas. Então, o que eu posso dizer é que a nossa UPA é um exemplo que tem servido, inclusive, para outros locais, e mais recentemente a própria Unimed visitou a UPA de Pato Branco para ver como que ela foi organizada para enfrentar essa situação. A aquisição de equipamentos. Hoje a nossa UPA deve ser a única do estado que tem os respiradores que tem lá, porque nós compramos com recursos próprios. Os insumos que compramos até setembro. Nos preparamos, né, para realmente
dar o melhor atendimento possível. Eu acredito que o nosso preparo aqui em Pato Branco, ele está em acordo com aquilo que prescreve a Organização Mundial de Saúde e com aquilo que é possível fazer nesse momento, trabalhando com um inimigo que é invisível e não sabemos qual é a dimensão que isso vai tomar. Mas veja, um fato, por exemplo, que nós fizemos, os municípios estão, alguns dos grandes centros, fazendo hospitais de campanha. Nós fizemos aqui um chamamento público, um registro de preço e contratamos um hotel com 50 quartos. Mas só vamos pagar aquilo que nós ocuparmos. Então a população pode ficar tranquila, tem lá um valor, 1 milhão e poucos mil reais, que seria o contrato desse hotel. Mas nós não vamos pagar esse 1 milhão e tanto aí. Nós vamos pagar aquilo que nós ocuparmos. Mas para que esse hotel? Até ontem fui questionado por uma pessoa, mas prefeito, o preço saiu do registro de preço, R$130, o apartamento duplo. Mas não é muito caro isso? Eu falei, olha, imaginem uma pessoa da sua família, sua mãe, seu pai, alguém que foi atendido e precisa de um espaço para ser tratado e os hospitais estariam cheios. É caro ou barato? Né? Se comparar com relação àquilo que representa a vida, tudo é muito barato. Se comparar com aquilo que nós temos de recurso público, tudo é muito caro. Mas o importante é que nós temos esta condição. Né? Se um profissional médico estiver contaminado, ele também tem família, ele tem mãe, tem pai, tem filho, tem esposa. Ao invés dele ir para casa, se ele for para a sua residência, ele não quer mais continuar atendendo. Então, nós precisamos dar esta condição de tranquilidade para os profissionais, que se ele estiver contaminado, ele poderá estar no local onde a sua família esteja segura. Senão, esse profissional também, né, não tem, vamos colocar assim, a tranquilidade de trabalhar, porque ele sabe que está colocando em risco a sua família também. Então nós fizemos, digamos, tudo aquilo que pode ser feito para que um município do tamanho do nosso, que é um município que representa outros municípios da região, esteja preparado para receber os possíveis pacientes desta pandemia. Então estamos preparados com profissionais, estamos preparados com insumos, estamos preparados com a nossa UPA, estamos preparados, se houver, como houve em outros locais, em outros países, uma demanda enorme, que nós tenhamos que ter um local para colocar os pacientes, nós temos este local, e se não precisar, o município não vai gastar nada. Então, eu quero tranquilizar a população de que nós estamos administrando como sempre administramos, com extremo rigor, cuidando do dinheiro público, e hoje, né, colocando todas as nossas forças e todo o dinheiro que nós podemos ter para a saúde. E esse recurso nós temos que prestar conta, e por isso que a gente precisa ter o rigor no seu gasto, mas estamos preparados para poder atender as pessoas. É isso que quero tranquilizar a população e pedir que a população continue seguindo as normas, as regras e as recomendações que temos feito com relação a essa pandemia. Perfeito, muito obrigado por ter atendido o Diário do Sudoeste. Obrigado por esta oportunidade.